Por que epilação dói? Talvez você não tenha ainda aprendido o que eu vou falar aqui, ou talvez até você já tenha visto falar, mas o que eu vou falar aqui hoje é por que a epilação dói e como a gente pode estar tratando ela, como a gente pode chegar numa epilação sem dor. E para você que não me conhece, eu me chamo Jéssica Caroline, eu sou criadora da epilação sem dor. E hoje vamos falar um pouquinho mais a respeito da dor na epilação. Então, por que a epilação dói? Eu vou colocar aqui para você, tá? Existem diversos corpúsculos, são mecanismos ali que vão atuar diretamente na dor. Ou seja, são terminações nervosas que vão atuar diretamente. Essas terminações nervosas, elas indicam ali o grau, o sentimento, o tato, indicam a temperatura, inclusive, elas vão determinar várias coisas do nosso organismo. Mas o que eu vou falar hoje é diretamente ligada ali na epilação. Então, quando você vai depilar uma pessoa, você com certeza você toca nessa pessoa, né? Não é mesmo? Então, você toca, você aplica a cera ela tem temperatura também que é diferente da temperatura do nosso corpo. Inclusive, essas terminações vão captando todos esses estímulos. Mas espera aí, como assim? Dentro desses mecanismos existem os corpúsculos. Os corpúsculos, eles são estruturas que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo e eles vão captando ali cada estímulo desse. Então, tem corpúsculos ali na axila, tem uma quantidade de corpúsculos também muito maior na região íntima. Então, por isso que lá embaixo, na hora de depilar, dói bastante, não é mesmo? Então, é exatamente por isso, porque lá embaixo, na região íntima, ela contém uma maior quantidade de corpúsculos e de terminações nervosas. E talvez você não tenha visto isso lá no seu curso de epilação, mas o pelo, ele está todo em volta ali de terminações nervosas. Olha só, tá? Aqui do lado. Então, você vai perceber ali o pelo bastante irrigado de terminações nervosas, que estão ligadas diretamente no nosso cérebro. E é o cérebro que capta ali o estímulo da dor. É ele que vai dizer se dói ou se não dói. Então, é por isso que tem pessoas que têm uma certa sensibilidade à dor e tem outras pessoas que simplesmente não sentem absolutamente nada. Isso porque vai depender muito ali do estado emocional e também desses corpúsculos, essas quantidades de corpúsculo que existe ali no corpo do ser humano. E principalmente as mulheres, elas têm bastante, né, um número considerável de corpúsculos. Já os homens, né, têm essa quantidade ali de terminações nervosas bastante aguçada. Inclusive, a terminação nervosa do homem está completamente ligada também nesse sistema emocional e também na circulação sanguínea. Então, a ativação dessa circulação sanguínea, ela também influencia muito ali no processo que vai gerar dor. Então, por isso que os homens acabam sentindo bastante dor. Gel, e o que são essas terminações nervosas? Então, gente, terminações nervosas são essas estruturas emaranhadas que vão estar ligadas ali na nossa pele, fazendo com que a gente tenha sentidos, né? Que tenha ali o tato, que consiga absorver estímulos sensoriais. Então, ele vai definir bastante sobre a nossa estrutura, sobre o nosso comportamento, inclusive diversas coisas vão estar em conjunto ali trabalhando com o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é composto ali por todo o processo que vai do cérebro, passando até pela coluna vertebral. Então, ali vai estar toda a estrutura, né, nervosa. E esses emaranhados vão se espalhar por todo o nosso corpo, gerando aí como se fosse uma espécie de raiz. Então, ele vai estar trabalhando diretamente todas as extensões do nosso corpo, ligando cada centímetro ali de tecidos, órgãos, enfim, diversos órgãos, diversas partes ali do nosso corpo. E esses corpúsculos, como eu já falei,
eles vão estar atuando ali diretamente no tecido e diretamente ali captando esses estímulos sensoriais, que vão ser do tato, que vão ser ali estímulos sensoriais de presença. Então eles vão captar também se há presença no ambiente, se tem mais de uma pessoa, o corpo acaba sentindo também através dos corpúsculos. Na região íntima existem mais corpúsculos ainda para captar ali estímulos sensoriais, já que a região íntima, ela na verdade não foi feita tecnicamente para depilar. Nós seres humanos que acabamos criando aí esse ato de depilação, de remoção dos pelos. Mas o nosso pelo, o nosso corpo, ele acaba caindo os pelos, trocando aí, fazendo essa troca diariamente. Então sim, né, existe aí essas terminações nervosas e por isso, né, se o pelo ele sai naturalmente, você não sente, isso é consequência natural. Quando há dor, quando você arranca o pelo antes mesmo do processo dele cair, gera dor porque vai gerar um alerta, né? Isso aqui não tá indo muito bem, então isso aqui tem alguma coisa errada. Então a dor, o cérebro vai começar a piscar um sinal de alerta, emitindo ali, dizendo que algo não tá funcionando direito, que você precisa verificar. Então, existem comandos que você pode devolver para o cérebro e eu vou te explicar até o final desse vídeo. Então, eu já falei tudo isso, mas eu quero que você entenda de fato como é processada a dor. Então, quando o corpo ele capta essa sensação nervosa ali, quando você aplica a cera, que você pega no cliente, a pele do cliente, essas terminações nervosas vão começar a captar estímulos sensoriais. E no momento que você vai tracionar, isso é em questão de segundos. Então vamos fazer o seguinte, um emareado ali, né, uma ligação até chegar ao cérebro. Então, esse estímulo que você arrancou o pelo, que estava ligado a várias terminações nervosas e vários corpúsculos, ele vai fazer o seguinte, ele vai ser arrancado, o órgão começa a dar estímulo, né, dizer que algo não está acontecendo devidamente bem, e ele vai mandar isso com uma ligação mecânica diretamente para o cérebro. Então vai chegar, vai passar ali por toda a extensão, né, da coluna vertebral e vão criando ali o que chamamos de nociceptores, que são receptores estimuladores que vão gerar um processo de dor. E eles vão chegando ali até o cérebro, tá? Vão passar ali, basicamente, né, vai chegar passando ali pela medula e chegar até o tálamo, que é essa estrutura aqui, ó, bem próxima do cérebro. É ela que vai determinar o grau e intensidade dessa dor. Se essa dor ela é um pouquinho maior ou se essa dor é um pouquinho menor. Ela vai determinar esse grau sentido, né, como é o processamento ali da dor, se é uma dor ardente, uma dor latente, uma dor... Então ela vai determinar o grau e o tipo específico da dor, devolvendo a resposta imunológica ali para o local. Então, é um fator imunológico a dor, só que a dor ela também pode ser bloqueada. Então, lá no tálamo, a gente consegue bloquear esses nociceptores antes mesmo dele chegar ali no tálamo. Então, quando você arranca o pelinho, né, essa dor, esse estímulo passa ali, chega no tálamo e ela vai dizer se é uma dor mais intensa ou se é uma dor mediana. Isso vai depender também do grau da cliente. Então, a cliente vai ter uma percepção ali de dores diferentes. Então, por isso que tem algumas pessoas que gritam muito, tem outras que simplesmente relaxam, simplesmente fazem a depilação completa delas normalmente. E também, né, tá aí uma razão também para homens sentirem dor, sentirem bastante dor, já que eles também não têm o hábito de sentir dor. Então, os homens, né, eles têm um processamento de dor bem diferente das mulheres. Já as mulheres passam por dores, né, por alguns processos fisiológicos normalmente. Então, a gente tem muito mais quantidade de hormônios também que vão atuar diretamente ali também na dor. E os homens, não, eles têm um grau menor. Então, vai ter uma certa dificuldade, uma certa variação também ali no estímulo de dor. Existe um método que é comprovado cientificamente, ou seja, tem vários especialistas, médicos, cientistas, neurocientistas,
pessoas especializadas no campo da mente, do corpo, que estão ali trabalhando diariamente, fazendo inúmeras pesquisas sobre o assunto e descobrindo também que há essa possibilidade de desligar um processo de dor de forma natural, sem precisar do uso da anestesia utilizada ali na área médica. Primeiro quero que você entenda o que me motivou a desvendar, conhecer um pouco mais sobre esse processo de dor e a desenvolver um método que conseguiria bloquear estímulos, ou seja, esses nociceptores ali que iriam criar o estímulo de dor, ou seja, processar aquela dor na epilação. Então, basicamente, lá em 2019, eu estava à procura de algo que fosse capaz de eliminar a dor na epilação. Então, eu busquei por diversas formas naturais e, infelizmente, eu não tive resultado. Inclusive, já fiz a pesquisa, já utilizei ceras anestésicas, já utilizei anestésicos tópicos, já utilizei diversas coisas e não obtive resultado. Isso porque, como eu já te expliquei, a pele, né, ela tem uma certa camada bastante espessa e nela existem várias terminações nervosas. Para que haja algo topicamente para chegar até essas barreiras da pele, passar por todas essas barreiras e conseguir bloquear esses receptores ativos ali da pele, seria muito difícil, ou esse anestésico tópico ele deveria vir em uma concentração muito maior. E, infelizmente, o mercado ele proíbe ali a venda, a comercialização desses produtos tópicos de conteúdo ali com porcentagem maior para qualquer pessoa. Então tem que haver ali uma pessoa especializada, ou seja, se for algo tópico para criar essa anestesia, então deveria ser uma concentração maior que só poderia ser utilizado por médico. E então, infelizmente, eu não poderia ter acesso a esse anestésico. Então, eu fui buscar uma forma natural de conseguir anestesiar a cliente. E buscando ali por diversos assuntos, inclusive por óleos essenciais, eu estava em uma busca constante à noite, quase que toda, né? Não vou dizer que toda, mas bastante tempo ali nessa busca e acabei encontrando um artigo científico. Eu já estava muito cansada nessa busca e coloquei várias palavras-chave para ver se eu encontrava algo com mais facilidade. E acabei encontrando um artigo que era esse aqui, ó, que fala sobre hipnose. E eu fiquei encantada porque no artigo científico dizia o seguinte: tinha sido um senhor de 88 anos, francês, que tinha realizado uma cirurgia cardiovascular, ou seja, para você abrir uma região muito complicada, uma cirurgia bastante complicada que demoraria horas para ser realizada, somente com a hipnose. E eu fiquei fascinada com esse assunto e resolvi buscar muito mais, me aprofundar muito mais no assunto e descobrir outros artigos científicos também. E olha só, existem diversas cirurgias realizadas ali com o uso da hipnose, inclusive para tratamentos oncológicos, para tratamentos ali, cirurgia de cabeça também. Nossa, que incrível, né? Então eu comecei a pensar, nossa, se isso resolve para cirurgia, para depilação vai ser muito fácil. Então eu comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar pelo assunto, descobri vários outros profissionais que me ajudaram a incrementar, a descobrir, e no meio, né, no campo de batalha, eu fui desenvolvendo e aprimorando a técnica para dentro da epilação. Porque a técnica mesmo para ser utilizada ali da hipnose, ela demoraria algumas horas e eu precisaria de pouco tempo. Então fui me aprofundando cada vez mais e descobri alguns pulos que eu poderia estar utilizando ali da hipnose, e como eu já trabalhava com terapias holísticas, eu consegui agregar. Por quê? Já vou te explicar o porquê das terapias holísticas aí no processo de dor. Então lá durante esses períodos eu comecei a observar, né, alguns pontos chaves que foram me motivando e foram aprimorando ainda mais a técnica. E eu fui começando a perceber que em meio caminho antes eram cometidos alguns erros ali. Primeiramente porque a gente não estudava sobre o funcionamento, sobre todas essas estruturas ali do sistema nervoso.
simplesmente porque muitas pessoas, né, acreditavam que dor na epilação era simplesmente normal. Eu sempre tive isso comigo, que não precisa sofrer para a mulher ficar bonita, nem para o homem ficar bonita, não precisa sofrimento. Então, por isso que eu fui muito mais além em buscar e desenvolver esse método. Então, no meio, né, percebendo alguns desses erros, era na capacidade ali de arrancar o pelo. Então, fui percebendo que havia alguns erros durante a técnica de epilação e fui aprimorando ainda mais. Porque se a gente fazia aquela tração, né, puxão muito extenso, muito rápido, isso acabava ali estimulando ainda mais. Criava uma enorme pressão também ali no local da depilação. Então isso também favorecia e também, né, perceber ali a temperatura corpórea. Então tem que ficar um pouco mais próximo da temperatura do corpo para que a pessoa consiga perceber um estímulo bem mais natural, um estímulo gostoso ali de se fazer a epilação. Então, existem esses elementos que também são capazes de desligar um processo de dor. Então, deixa eu te falar um pouco. Como eu já trabalhava, já estudava, já entendia sobre terapias holísticas, eu vou te explicar um outro elemento. Vocês viram que existe ali o tálamo, né? Que a gente falou lá no começo do vídeo. Mas tem um outro órgão bem próximo do tálamo, que é o sistema límbico. Ele é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, as nossas ações emocionais. Com certeza você já deve ter se arrepiado ao ouvir uma música, já deve ter gostado muito ou lembrado de um momento emocionante. Com certeza esses momentos já foram vivenciados aí por você durante toda a sua vida. Um abraço, você deve ter percebido, e isso criou um sentimento bom ou desagradável no momento. Então isso também é percebido ali pelo sentimento, e isso vai chegando até o nosso sistema límbico, os cheiros, os sons, né? A visão também, o que você vê de bonito, e você acaba simplesmente lembrando do tempo que morava na casa da sua avó, que passou um final de semana, ou de simplesmente um momento agradável ou também desagradável. Isso tudo é responsável ali pelo sistema emocional. E ele está bem próximo ali do tálamo, que falamos que ele vai dizer ali o nível de dor. Então, como o tálamo processa a dor e ele está bem próximo do sistema límbico, o sistema emocional ele atua diretamente ligado. Ou seja, quando o cliente chega morrendo de medo de dor ou com vergonha de tirar a roupa na sua frente, o nível do tálamo dele quer dizer que vai ser aumentado esse estímulo de dor. Então, se você utiliza a forma, né, dos elementos ali para desestimular esses dois elementos-chave, que são o estresse, também a ansiedade no momento, então você consegue desligar o processo de dor e determinar uma dor bem menor ou uma dor nula. No fator-chave ali que vai determinar os tipos, né, o estímulo da dor em si, ele vai chegando e determinando. Então, ou seja, se eu utilizo a cromoterapia, por exemplo, eu vou ter a visão, ou seja, fator emocional estabilizado. Eu posso utilizar as cores ali da cromoterapia e criar um ambiente favorável, ou também criar um ambiente favorável e estimulante ali para calma, para tranquilidade, para relaxamento. Isso porque eu quero diminuir muito o nível de oxigênio para poder chegar, né? O oxigênio ele acaba nutrindo ali as células, então acaba criando ali o processo da circulação sanguínea bastante intensa, e eu quero simplesmente diminuir todos esses níveis. Então eu vou criar uma mecânica utilizando os elementos naturais ali para diminuir esse fator emocional ali desequilibrado no momento da epilação. Eu posso utilizar também os óleos essenciais para criar ali aquele momento relaxante, ou seja, todos eles vão atuar na diminuição do estímulo emocional, ou seja, aquele fator estresse eu quero simplesmente baixá-lo, rebaixar, criar um momento, né, exclusivo, um momento relaxante, delicioso ali no momento da minha epilação. Eu também posso utilizar o recurso da musicoterapia, tá?
Então, se você perceber, o sistema auditivo, ele também está interligado ali também com o sistema límbico. Então, todos os nossos órgãos vão estar bem ligados ali com o sistema límbico. Então, olha só que incrível, né? Então, por isso que todos esses elementos em conjuntos, ele acaba diminuindo o fator que a gente chama de fator crítico, ou seja, nessa diminuição ali gerando um processo de relaxamento no cliente. Esse processo de relaxamento, que é essa condução do relaxamento, vai ser onde o corpo vai relaxar, os ossos, que é onde está ali o pelo, ele vai dilatar e o pelo vai sair com facilidade, sem a ruptura ali do tecido. Porque já pensou, quando você vai depilar, por exemplo, você não percebe que fica bem sangrento o local? Isso porque se você pegar um microscópio e observar, aquela região, aquele ósseo vai estar rasgado, porque o pelo ele era mais grosso do que o ósseo. Todos esses elementos, junto à hipnose, junto com os elementos naturais, eles vão gerar um processo que eu chamo de anestesia ali para a epilação. Essa mecânica, ela é utilizada ali no processo de epilação sem dor. Nossa, parece até surreal, mas é comprovado sim, inclusive já testei, as minhas alunas também já testaram e tem inúmeros resultados. Por quê? Quando a gente tem ali o fator, né, esse fator crítico, esse fator emocional rebaixado, esses elementos atuando ali de forma tranquilizante, o corpo, né, dando estímulos naturais, relaxante, o pelo vai sair naturalmente. Outra coisa também que acontece é o seguinte, com a ajuda da hipnose, a mente da pessoa, ela fica como se estivesse em um outro foco. E eu vou te dar um exemplo aqui, que é o seguinte, você com certeza já deve ter batido o corpo, uma parte do seu corpo em algum lugar e não sabe onde foi que isso aconteceu. Simplesmente viu depois, no outro dia, o corpo ali com uma mancha. Isso porque o seu cérebro, a sua mente, ela não percebeu o estímulo que é o principal, que seria o tato. Então, esses corpúsculos acabaram não captando esse estímulo porque o seu foco estava voltado em outra coisa e você nem sabe o porquê, você nem percebeu. Então, quando a gente direciona o foco ali em um objeto, ou uma história, ou um elemento, acabamos que a nossa mente ela é consideravelmente focada em outro objeto e a gente desliga um pouco do que vai fazer, por exemplo, no caso da epilação. Então, quando a gente estimula o cérebro a pensar, a focar em determinada coisa, a gente acaba esquecendo. E eu vou te dar o outro exemplo, que é no caso de uma criança. Uma criança, né, que está correndo ali, simplesmente ela cai, se rala toda, você vê o joelho dela sangrando, por exemplo, daqui a pouco a mãe faz simplesmente, vou dar um beijinho que passa. E não é que passa mesmo, porque a criança ela ainda não tem esses estímulos sensoriais que a gente tem hoje, né? O que determina o que vai doer, o que não vai doer, quem determina, na verdade, é a gente, a nossa mente. Então, quando a mãe faz isso, automaticamente o cérebro da criança entende como um sinal positivo de que não existe mais dor e simplesmente aquilo passa. A mesma coisa acontece na epilação. Quando a gente desfoca esse estímulo, que é o sensorial, que é o estímulo da dor, a gente acaba transferindo esse estímulo para um determinado objeto, para uma determinada história, para uma determinada razão ou motivo. Então ela simplesmente acaba tirando o foco da depilação e realizando ali uma depilação sem dor. Então, basicamente, o subconsciente dela vai determinando ali, né, as ações, né, estímulos positivos ou estímulos negativos. No caso da dor em si, né, eu vou sentir dor, é um estímulo negativo, isso interfere, chega lá no tálamo como uma reação positiva de aumento de dor. Então, para diminuição de dor seria a resposta positiva, que não vai haver dor. Então, são estímulos dentro da hipnose, a gente acaba utilizando os termos que são gatilhos. Então, esses gatilhos são palavras, né? São ações ali que a gente vai atuar diretamente para criar o bloqueio da dor. Então, a pessoa acaba que fica com um pensamento mais positivo de que não vai doer.
Então, bastante, né? Algumas pessoas me perguntam, Gel, e como funciona no final das contas a epilação sem dor? Então, todos esses processos que eu te falei até aqui, eles vão atuar diretamente ali na inibição da dor, ou seja, através desse relaxamento, né, desse foco, dessa concentração que a pessoa está no momento, então ela vai ser transferida para um outro objeto, realizando ali um processo de epilação sem dor. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, Gel, mesmo assim, né, uma pessoa que está estressada, ela consegue relaxar? Sim, a gente consegue dar estímulos ali para a pessoa que está estressada e criar um processo relaxante. Encontrar no meio do caminho, isso porque essa pessoa ela ainda não encontrou, ela não sabe relaxar. Então a hipnose, né, esses elementos naturais, o método Pilings em si, ele ajuda diretamente essas pessoas ali a entrarem dentro desse processo relaxante. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa bastante nervosa, uma pessoa agitada, uma pessoa sem foco, então a gente consegue encontrar, né, todos esses elementos que vão atuar diretamente ali na inibição da dor em si e gerar ali, realizando uma epilação sem dor. E mesmo também aquelas pessoas com hipersensibilidade, ou seja, que são muito sensíveis à dor, elas também conseguem entrar num processo de relaxamento extremamente profundo, tá? Então, em nenhum momento essa pessoa, ela simplesmente é como se fechasse os olhos e ela está ali num processo de imaginação que o cérebro dela não capta o estímulo de dor, mas ela consegue ouvir os sons do ambiente, ela consegue entender o que você está ali fazendo, realizando de fato, mas ela está simplesmente bloqueando mesmo ali a reação mesmo do tálamo que está dizendo se a dor pode ser maior ou então ela vai criar um estímulo de dor, né, diminuído, ou seja, rebaixar esse fator crítico. Então, o que você hoje pode fazer, né? Como é que eu posso te ajudar hoje a chegar numa epilação sem dor? Você pode simplesmente utilizar esses elementos que eu já te falei aqui, né? Os recursos dos óleos essenciais, a cromoterapia, a musicoterapia, todos eles vão atuar estimulando ali o processo, gerando o quê? A diminuição do processo de dor ou eliminando ali o processo de dor. Dentro do método Pilings existem diversas mecânicas ali que são capazes de atuar. Então vai ter o estímulo tanto da hipnose, como cromoterapia, como aromaterapia, né? A musicoterapia, todos eles em conjunto criando ali o rebaixamento desse sistema emocional e também a conversa, né? O estímulo que você vai criando ali para chegar nesse fator rebaixado. Então vou deixar um vídeo aqui no final que você consiga ver, né, eu realizando a técnica de epilação sem dor em uma axila. Não posso mostrar aqui uma região íntima, mas eu fiz extremamente para você, aplicando a técnica em uma região de axila, e você pode ver direitinho ali como é feito mais ou menos esse processo, né, em que a cliente deita, fecha os olhos e simplesmente você consegue depilar ela sem sentir dor.